Tenho certeza que não será diferente. Tá bom? Assim como o Senhor falou com você nessa primeira parte, o Senhor vai falar também agora com você, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Senhor, nós queremos orar, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor fez até aqui, pelo teu mover. O Senhor nos ensinou, ó Deus, que não existe o namoro como a cultura tem nos ensinado hoje, como o mundo tem passado. Ó Deus, o Senhor abriu os nossos olhos, nos deu entendimento para entender, Pai, que há uma bênção, há um favor, há uma graça em ser solteiro, há uma graça de fazer parte do teu povo, há um tempo para tudo debaixo dos céus. Nós queremos orar também, Pai, por esse segundo bloco. Senhor Deus, que quem ama de verdade aprende a esperar. Senhor, nos dá um coração que tira toda a ansiedade. Oramos também, Senhor, ó Deus, que cada irmão venha ser fortalecido, edificado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Amém. Todo mundo pode sentar, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, você que tem perguntas, já vai mandando, tá bom? É muito importante que você faça perguntas. Já vai mandando perguntas, já vai fazendo nesse momento, tá bom? Eu vou chamar o Igor, mas já vai fazendo aí as suas perguntas, já vai mandando perguntas. Você que é pai, você que é avô, você que é solteiro, você que ainda é um juvenil, tá bom? Faça perguntas, é muito importante, porque talvez a sua pergunta também é a dúvida do outro, tá? Amém? Chamar o Igor aqui, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse seminário é muito importante, né? Às vezes você nunca ouviu falar a respeito disso, como eu também nunca ouvi falar a respeito desses temas, né? Às vezes você acha que porque particularmente eu não nasci num lar cristão, eu não nasci com uma visão cristã, uma visão bíblica sobre relacionamentos. Então muitas dessas coisas que foram faladas aqui na ministração do pastor, na ministração da Aline, do tipo, e aí, quando é que você vai arrumar namorada? E aí, como é que é? Né? Da mesma forma que o pastor falou, quando eu era mais novo, as pessoas achavam que eu era gay. Por quê? Eu não ficava atrás das meninas. Mas eu creio que o Senhor já tinha me separado para um propósito. Eu creio que o Senhor já tinha me preparado, né? Eu creio que Ele já nos separou antes da fundação do mundo, é isso que a palavra do Senhor fala. Mas essas ministrações foram muito importantes, porque se eu soubesse a respeito disso, lá atrás, quando eu era um adolescente, quando eu era talvez um juvenil, uma criança, talvez a minha trajetória de vida tivesse sido um pouco mais diferente, né? Quando a gente sabe aquilo que é o correto, a forma correta de fazer as coisas, a forma saudável, a forma de Deus de fazer as coisas. Isso nos impede de viver coisas ruins, experiências ruins, né? Assim como a Aline falou sobre a bênção de estar solteiro, né, que nós achávamos na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu achava que isso era uma maldição. Enquanto estava todo mundo na escola ficando, beijando, namorando, eu achava que eu tinha algum problema. Eu tinha problema na minha identidade, não é possível, cara. Eu sou o cara mais feio do mundo, eu não consigo ficar com ninguém. Misericórdia. Só que chegou uma hora, um momento que Deus falou comigo. E Deus me deu um propósito, Deus me deu uma identidade, assim como a Aline falou a respeito disso. E aí, uma conversão e o arrependimento, ela é uma metanoia, é uma mudança de pensamento, uma mudança de mente. Então, nós falamos a respeito da forma como as pessoas lá fora agem, como as pessoas lá fora se tratam umas às outras, mas aqui nós somos o povo de Deus, nós somos igreja santa, escolhida para glorificar o nome do Senhor. Por isso nós vamos fazer aquilo que a palavra do Senhor diz para nós fazermos, amém? E eu queria ler um texto que está lá em 1 Coríntios 13, nós vamos ler do 4 ao 7. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. 1 Coríntios 13, 4 ao 7 diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno.
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Eu estou lendo aqui na RA, mas eu vou ler ali na NVI para vocês. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Vamos orar a respeito disso? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que nós possamos ter entendimento da Tua vontade, que nós possamos ter entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que vai nos gerar saúde espiritual, vai nos gerar, Senhor, uma saúde emocional, vai nos gerar, Senhor, caminhos saudáveis, Senhor, na Tua vontade, na Tua presença, Pai. E que esse fruto que está sendo plantado no nosso coração, Pai, não venha simplesmente passar, Senhor, por nós, mas que possa passar pelas próximas gerações, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e que essa igreja possa ser uma igreja conhecida, Senhor, por cumprir, Senhor, o Teu desejo e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus nós queremos, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar sobre um tema que eu acho que talvez para nós é muito difícil, e que é esperar no Senhor. Fala a verdade, hoje nós vivemos uma geração de ansiosos, a coisa mais difícil é esperar, fala a verdade. Se o seu vídeo de 1 minuto no Instagram não te entrega o que você quer em 15 segundos, o que você faz? Você rola para cima, passa para cima. Como assim a pessoa está fazendo uma frase aqui de impacto, um clickbait para me chamar a minha atenção? Eu quero que ele me entregue logo. Então, o tema que eu quero falar para vocês hoje, para nós, é: quem ama de verdade aprende a esperar. Né? E eu quero começar essa noite com uma pergunta muito séria. E essa pergunta é: quem foi que ensinou essa geração a amar? Quem foi que ensinou essa geração a amar? Pensa você consigo mesmo. Quem foi que te ensinou a amar? A internet? As séries? As músicas? As redes sociais? Os influenciadores? A carência? A cultura? Se eu estivesse fazendo um checklist aqui, eu já ia falar, ó, para mim foi internet, série, música, redes sociais, caraca, todos. Bati um check em todos aqui, na minha vida foram todos. Influenciadores nem tantos, porque não tinha internet da forma como nós temos hoje. Mas a música, nossa, quem é da minha época aí, quem nunca ouviu um Restart, um Fresno, eita, agora, não? Olha eu expondo o pecado aqui, irmãos. Quem nunca teve o cabelinho jogado para o lado assim, meio emo, assim, cantando músicas... Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é sertanejo sofrência, né? E são essas coisas que moldam o nosso pensamento. A cultura molda o nosso pensamento. As pessoas lá fora têm um pensamento. E talvez dentro das nossas próprias casas, nós nunca aprendemos a amar do jeito certo. Porque a verdade é que nós estamos vivendo uma geração que fala muito sobre amor, mas quase não sabe o que é amar de verdade. As músicas, elas falam de amor. E às vezes está deturpando além da conta, está falando de um amor tão superficial, que está falando mais de traição sobre amor. E o que você aprende? Que você tem que ficar com a pessoa, e se essa pessoa não te valorizar, você troca. Ah, se essa pessoa aí tem a questão da traição, mas eu traí, mas eu me arrependi. Então, hoje, nós estamos vivendo um pensamento que o amar é você experimentar, que o amar é você colocar o carro na frente dos bois, e aí depois você vê o que dá. E essa geração, ela é formada por famílias feridas, casamentos quebrados, lares divididos, pais separados, ausência de Deus dentro da nossa casa, referências emocionais confusas, bases erradas de relacionamento. Muitas das vezes, o adolescente e o jovem de hoje estão tentando construir o futuro afetivo dele em cima da ruína de outras pessoas. Então, talvez essa geração, a nossa geração, ou talvez a geração passada, que foi a sua geração, ou talvez a geração anterior, está criando uma ideia de amor baseado em ruínas. Dentro do seu próprio lar, talvez tenha aprendido um amor distorcido. Então, quais são as referências?
Né? Tem muitos adolescentes e jovens que nunca viram um relacionamento saudável de perto. Hoje em dia a gente glamoriza o quê? Vou até usar uma frase aqui. Né? O que as pessoas, os jovens costumam falar, né? Alguns jovens falam, é fé nas malucas. Né? Estou até usando uma linguagem um pouco jovial, né? Como é que é? Os 77, eu não sei como é que é. Não é isso não, é outra coisa. Então, né, os adolescentes, eles estão glamorizando aquilo que é tóxico. Sabe? Aquilo que nós estamos assistindo, que nós estamos consumindo, talvez nós nunca tenhamos visto um diálogo saudável, nunca viu um perdão saudável. Qual que é o perdão? Baseado na chantagem. Não. Se ele quiser, ele que venha rastejar até mim. Se ela quiser, não, ela que vai ter que vir chorando aos meus pés, eu não fiz nada. Nunca viram uma aliança saudável. Nunca viram um amor maduro. Então, a nossa geração, esse é o nosso questionamento. Então, essa geração cresceu aprendendo que o relacionamento é o quê? É briga, é instabilidade, carência, abandono, manipulação, troca, como eu acabei de falar. Não, peraí. Eu só amo se a pessoa me amar. Eu só vou fazer se essa pessoa fizer por mim primeiro. Então, o amor, a ideia de amor, ela foi pervertida. Ela foi pervertida, sabe? Essa é a imagem que nós temos hoje. E nós começamos a normalizar essas coisas, irmão. Eu falo a respeito dos meus pais. Meus pais, eles sempre foram um exemplo para mim. E quando eu saí da minha casa, eles sempre foram casados. Claro, como todos os casais, eles têm dificuldades e os defeitos dele, como todo ser humano tem. Mas os meus pais, eu nunca vi eles brigarem feio na minha frente. Sabe? Eu nunca vi eles falarem sobre separação. E aí, quando eu saí de casa e fui para o trabalho, eu vi um mundo que eu acho que, meu Deus do céu, meus pais me criaram numa bolha. Me criaram numa bolha, porque para mim, a maneira correta é, poxa, o marido vai amar sua esposa, ele vai entregar sua vida por ela. Só que quando eu saí para o trabalho, para a escola, eu via algo diferente. Poxa, não, separar. O pessoal foi, testou, casou, não deu certo, tchau. Por isso, nós estamos vivendo um tempo em que muita gente aprendeu muito sobre desejo, emoção, atração. Nós vivemos muito por aquilo que nós sentimos. Sensibilidade, química, aparência. Fala a verdade, o pastor fala isso todo dia aqui, né? Os jovens e as adolescentes os jovens não pode ver um menino com gelzinho no cabelo que pá. O cara não pode ver uma menina com o cabelinho aqui bonitinha que já fica louco, apaixonado, acha que é isso. Então, acha que o amor é baseado naquilo que ela sente, a reação química que é causada no cérebro. Mas aprendeu pouco sobre santidade, honra, compromisso, domínio próprio, cura, propósito, temor a Deus. Infelizmente, as pessoas acreditavam que essas coisas eram coisas de gente crente. Né? As pessoas achavam que era uma gaiola que ia te prender para você não pecar. Mas a santidade ela é uma consequência do Evangelho. Então, esse que é o problema. Quando uma geração é ensinada sobre um relacionamento, sem ser ensinada sobre Deus, ela inevitavelmente vai construir o amor em bases erradas. Então, é igual o pastor falou. Quando o pai está lá com a sua criança e pergunta, fulano vai namorar com ciclana. Vai só chegar na hora certa. Olha só a imagem que é. Mas o que é o namoro? Essa criança sabe o que é isso? Com 6 anos de idade? Talvez nós estejamos imputando essa cultura na cabeça dos nossos filhos e normatizando isso. Só que o que será que nós colocamos? Deus criou a mulher para ser um com o homem, no momento certo. Né? A gente viu, se nós pararmos para olhar o que Deus fez no Jardim do Éden, Ele fez todas as coisas perfeitas. E
quando Adão ele percebeu, ele olhou ali, no momento certo, Deus ele criou. Adão ele já estava fazendo o trabalho dele, e no momento certo, Deus ele trouxe essa questão. Então, Deus ele já tinha estabelecido algo, ele já tinha estabelecido as bases. E a base errada, ela sempre vai produzir dor. É por isso que tem adolescente sofrendo cedo demais. Sabia disso? Né? Igual a Aline falou. Poxa, você é adolescente, você é jovem, vai fazer uma faculdade. Vai servir na igreja. Né? Talvez no meu caso, não fique viciado nisso, mas vai jogar um videogame. Faça coisas de jovem, de adolescente, que você deve fazer. Por quê? Porque talvez você esteja colocando as suas emoções, as suas expectativas numa pessoa no tempo incorreto. Talvez você não estabeleceu a sua base, que é Deus. E aí você vai querer preencher as suas perspectivas e as suas expectativas na outra pessoa. Sabe qual que é o problema? Essa pessoa vai te frustrar. Vai te frustrar. E com isso, você vai fazer o quê? Você vai destruindo a sua saúde emocional. Você vai criando a sua imagem. Não, peraí, mas o fulano não é o perfeitinho que eu imaginava? Ah, peraí, ele não me respondeu na hora que eu queria. Ah, ela não me respondeu na hora que eu queria. Peraí. Então, tem adolescente sofrendo cedo demais. É por isso que o jovem é cansado emocionalmente. Sabe? O mundo ele criou um padrão e talvez seja por esse padrão que os nossos jovens estejam passando por depressão. Sabe? Existem vários fatores. E é por isso que tem gente tão nova, mas tão ferida por dentro. Né? E por isso que tanta gente entra em vínculo errado, achando que está vivendo amor, quando na verdade apenas está tentando preencher o vazio que só Deus pode encher. E eu quero dizer algo muito importante. Deus não é contra o amor. Deus ele é o criador do amor. Ele não é contra o relacionamento. Deus é contra tudo aquilo que destrói o relacionamento. Deus não é contra afeto. Deus é contra desordem. Deus é contra a forma errada de tentar viver o amor. Porque o relacionamento não é uma área neutra da nossa vida. O relacionamento é uma área espiritual. Sabia disso? Quem é casado aí sabe, né? Às vezes você briga, você está brigando, você está em desentendimento com a sua esposa, e você acha que o problema é uma situação, ou algo que ela não goste, ou algo que você não goste. Não, o seu problema é espiritual. Também, né? O relacionamento ele é uma área espiritual. E a forma como nós nos envolvemos com alguém pode aproximar ou nos afastar de Deus. Ela pode fortalecer a sua identidade ou bagunçar a sua alma. Proteger a sua pureza ou abrir brechas na nossa vida. Então, eu costumo dizer, e eu quero dar esse exemplo aqui para você, na hora certa. Mas existem 3 coisas que você deve procurar numa pessoa. 3 coisas, eu sempre falei isso para os meninos. Primeiro, a pessoa, ela é uma pessoa nascida de novo? Quando chegar o momento certo, você para observar isso. É uma pessoa que creu em Cristo como seu Senhor e Salvador? Segundo, é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela demonstra o caráter de Cristo? E terceiro, essa pessoa tem um propósito igual ao seu? Porque sem essas coisas, sabe, você vai destruir sua vida. Mas Deus é poderoso para construir o nosso futuro, ou nós somos, vamos dizer assim, inconsequentes o suficientes para comprometer e destruir o nosso destino emocional e espiritual. Por isso, não é apenas sobre namoro ou relacionamento ou fase de espera. É uma palavra sobre uma convocação. Sabia disso? Essa é uma palavra sobre convocação. Porque, assim como nós lemos aqui no começo, o amor, ele espera, ele é paciente, ele é bondoso. O amor, né, ele tem essas características e talvez você ache que o amor é aquilo que você está vendo. O pastor falou a respeito daquilo que nós achamos que é o amor, porque nós sentimos. Ah, mas eu estou sentindo isso, né? Eu estou sentindo aquilo. Eu vou falar a respeito do meu relacionamento com a Aline, sabe? No começo Deus ele nos direcionou, mas teve um momento que eu estava tão apaixonado pela Aline, acho que eu já falei isso aqui umas 10 vezes. Eu estava tão apaixonado pela Aline, que eu peguei Jesus, estava aqui Jesus no centro da minha vida, eu coloquei aqui, ó. E coloquei a Aline no centro. Nossa, eu só pensava na Aline, eu dormia, acordava, era a Aline, toda hora. Eu falava, meu Deus do céu, nossa, eu esperei 28 anos da minha vida, gente. Sabe o que ela falou para mim?
Então, Igor, eu não quero fazer corte com você, não. Não quero ter um relacionamento com você. Eu falei, meu Deus do céu. Um banho de água fria. Um banho de água fria. Sabe por quê? Porque eu tirei aquilo que era o propósito da minha vida, que era Deus. Eu tirei Deus do centro e coloquei ela. Eu coloquei ela e o próprio Deus, ele usou isso para ministrar na minha vida. Peraí, quem é o Deus da sua vida? Eu ou a Aline? Porque se ela for a deusa da sua vida, vai dar errado. Ela vai te frustrar, sabe? No momento que ela falar não, você vai querer se matar lá na rua. Aí teve um momento, enfim, ela chegou e falou, não, você é muito novo, eu não sei, você é bagunceiro, você é irresponsável. Eu falei, parecia Deus falando comigo ali, ó. Toma aqui, ó, você não, você não, você não. Eu falei, calma, chega, calma, tá bom. Contou todos os meus defeitos, eu falei, peraí, eu trabalhava na igreja, eu liderava os jovens, não é possível que eu não tenha uma qualidade. Não é possível. Nossa, a Aline fez o checklist ali de tudo que eu problemático. Falei, rapaz, misericórdia. Caramba, meus irmãos lá na igreja falam que eu sou uma bênção. Nossa, o pastor lá fala, nossa, Igor, você é uma bênção. Eu falei, caramba, me coloquei lá no chão. Mas não, era Deus me falando, olha só, será que você está pronto? Será que o seu coração está pronto para ter um relacionamento? Porque a partir do momento que ela preencher aquilo que só eu posso preencher, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu fiz uma oração depois da conversa que eu tive com a Aline. Eu estava morrendo de medo, porque, poxa, eu orei, o pastor me ajudou em oração, né? A dona Idalina aqui, abençoada, glória a Deus, eu sempre vou lembrar você, dona Idalina. Ela falou lá no encontro lá que nos via como um casal. Tem mais sinais? Quantos sinais eu preciso? Profeta! Quantos mais sinais eu preciso? Já falou, Deus já mandou a mensagem por Sedex, por WhatsApp, já fez um vídeo, um filme. Quem mais? Só que Deus falou, eu sou o Deus da sua vida. Então as coisas acontecem no meu tempo. E eu falei, Senhor, amém. 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 Tudo vai acontecer no seu tempo. Senhor, eu esperei 28 anos da minha vida. E o Senhor é o centro da minha vida. Realmente, eu não vou mentir, eu estou apaixonado pela Aline. Mas se não for ela, e se o que eu estou sentindo estiver sendo enganoso na minha vida, que o Senhor tome a direção. Sabe? Se não for ela, amém. Eu vou continuar amando o Senhor vai continuar sendo o centro da minha vida. Sabe? Então, aquilo começou a gerar uma paz no meu coração. Quando eu fiz essa oração assim, eu falei, Senhor, caramba, mas eu já me desapeguei tão fácil. Aí no dia seguinte eu fiquei com medo. Eu estava apaixonado, agora eu não estou mais. Como assim? O que está acontecendo? Não, mas as coisas acontecem no tempo certo. Eu falei, Senhor, se realmente for ela e realmente há um amor entre nós, as coisas vão acontecer no tempo certo. Então eu coloquei as coisas de volta no lugar. Eu coloquei o Senhor de volta no lugar que eu jamais deveria tê-lo tirado, porque o Senhor não sai do nosso coração, amém? Quando você diz sim para Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você. Você pode suprimi-lo com outras sensações, com outros desejos, com seus olhos, com o seu coração, achando que a menina mais linda ou o menino mais lindo é a pessoa da sua vida. Você pode suprimir o Espírito que está dentro de você. Mas se você decidir colocar o Espírito que já está dentro de você como voz majoritária na sua vida, as coisas vão se acertar. Então, o nosso coração ele é enganoso. E eu queria primeiro falar, queria compartilhar com vocês rapidamente 5 pontos a respeito de o porquê que nós devemos esperar. Existem 5 pontos aqui que nós vamos compartilhar. E o primeiro é, antes de pensar em encontrar em alguém, você precisa guardar o seu coração. Acabei de falar aqui. Me apaixonei pela Aline. A primeira coisa que eu não fiz aqui dos pontos que eu vou falar é não guardei meu coração. Eu já pulei assim. Quando veio as orações, assim, as profecias, eu mergulhei assim, ó. Aí a Aline pegou assim, uma cortina de aço, eu bati minha cabeça assim, acordei, eu falei, opa, calma aí. E aí eu coloquei meu coração no lugar certo. Então, Provérbios 4, 23 diz o seguinte, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a Bíblia ela não diz para você guardar a sua aparência, embora você deva guardar, amém? Eu era muito feio, mas a minha esposa, glória a Deus, me ajudou a melhorar a minha aparência.
Mas primeiro, não é a sua aparência que você deve guardar. Porque às vezes nós nos enfeitamos, nós nos produzimos e nós guardamos a nossa aparência e damos livre acesso ao nosso coração. Às vezes nós estamos mais nos importando com a nossa aparência e deixando o nosso coração escancarado. A Bíblia não diz primeiro, guarde primeiro a sua reputação. Não, peraí. Fulana, ciclana, ela é uma pessoa adorável, gente boa. Né? Igual eu falei, a minha reputação aqui na igreja, eu era o top das galáxias. A Bíblia não diz primeiro, guarde a sua imagem. Ela diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o seu coração que você deve guardar, por isso que eu falo, o seu coração é aquilo, né? O profeta fala que o Senhor ele iria tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Por quê? Com isso nós pudéssemos sentir. Né? Antes nós tínhamos um coração endurecido, e agora nós temos um coração de carne. Para quê? Para que dele fluam as fontes da vida. Né? Por que nós devemos guardar o nosso coração? As decisões, elas saem do nosso coração. Já viu que você falou, eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Sabe que, às vezes, a gente tem muitas pessoas sensitivas ao nosso redor. Né? Talvez você tenha uma pessoa sensitiva na sua casa. Né? Eu tenho. Minha esposa ela é muito sensitiva. Minha esposa, minha mãe, minha prima também. Quando ela sonha, meu Deus do céu, ela já sentiu, já. Falei, Deus já entregou. Então, as decisões, elas saem do coração. Os vínculos, eles saem do coração. Os afetos, eles saem do coração. E se o coração estiver bagunçado, a vida inteira vai sentir o reflexo disso, irmãos. A vida inteira. Portanto, se nós não guardarmos o nosso coração dos nossos sentimentos, nós vamos permitir que as pessoas elas venham e façam uma bagunça. Né? Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A Bíblia ela não romantiza o coração. A Bíblia ela não diz, siga o seu coração. Ela diz, guarde o seu coração. Por quê? Aquilo que o seu coração ele é preenchido, é aquilo que vai definir o que vai nortear a sua vida. Então, se o nosso coração ele está sendo cheio do Espírito Santo, se ele está sendo cheio daquilo que é a vontade de Deus, da palavra, nós vamos tomar boas decisões. Mas se ele for cheio, né, daquela paixão, daquele fogo ardente, nós vamos tomar decisões erradas, irmãos. Né? Vou dar um exemplo crasso aqui, né? Às vezes eu falo só a respeito de relacionamento, não. O meu coração, às vezes, a minha memória afetiva, eu amo carros. Aí vem um cara com uma lata velha aí, eu estou devendo dinheiro, aí ele vem com a lata velha, o carro do meu sonho. Meu coração está aqui, ó, batendo, vou lá e compro o carro. O carro me dá um prejuízo, às vezes o carro é roubado, mas eu, no meu coração, nossa, é o carro do meu sonho. Meu pai, meu avô me levou lá para o encontro de carros, ele tinha um carro igual a esse. Mas peraí, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não consultei a placa para ver se o carro era roubado. Você vê como o nosso coração ele é enganoso e nos leva a tomar decisões? Se nós enchermos o nosso coração do Espírito, nós podemos tomar boas decisões e fluir rios de água viva. Mas se nós não guardarmos o nosso coração, ele pode guardar engano. Né? A Bíblia diz que o coração ele precisa ser guardado, tratado, examinado e governado por Deus, irmãos. Por isso, nós devemos guardar o nosso coração. Às vezes, tem pessoas entrando em relacionamento errado, não por direção de Deus, mas por carência, solidão, comparação. Né? A gente falou aqui, o pastor falou, a Aline falou, pressão dos amigos. Não, peraí, todo mundo fica, você não fica, a fulana lá quer ficar com você. Aí você vai lá e você acredita que esse é o padrão de relacionamento. Só que a palavra também falou que nós devemos guardar o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável. Nós, que temos o Espírito Santo, nós somos corpo, né? Nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E hoje, né, hoje você não faz mais, você não entrega mais. Claro, você deve fazer boas obras, você deve entregar seus dízimos, suas ofertas, ajudar as pessoas. Mas hoje, aquilo que você faz com o seu corpo, guardando o seu coração, é um sacrifício vivo a Deus. Sabia disso? Sabia disso?
Então, não entre num relacionamento, entenda, você tem que entender aquilo que é carência, que é solidão. Então, às vezes, os seus pais, seus familiares, os seus amigos te encheu de uma ideia errada, de pressão, falando, peraí, né, eu conheço pessoas que falam, igual ele falou, fulano vai ficar para titia, fulano vai ficar para titio. Ué, mas peraí, existe uma bênção em estar solteiro, amém? Minha vida não se baseia num relacionamento. Então, essa necessidade de validação, eu já sofri muito na mão de alcoviteiros e alcoviteiras. Eu vou te falar, não vou mentir, não. Para quem é mais novo, sofri muito na mão de cupido. Você sabe o que é cupido, né? Aquela pessoa que gosta de fazer casalzinho, sabe o que é? Nessa época eu não era crente, irmão. Mas eu sofri, porque eu ia lá, eu pegava o meu coração, colocava numa bandeja de prato e falava, vai lá, a fulana tá tudo certo, é só entregar o coração e tá tudo bem. E eu falava, não, o quê? A fulana falou que gosta, né, gosta de quê? De cara bonito, arrumado? Não, peraí. Na época hoje eu estou pesando um pouquinho mais, mas na época eu pesava 115 quilos. Peraí que eu vou... Irmãos, eu perdi 25 quilos tão rápido, mais rápido do que eu perdi hoje. Eu cheguei aos meus 92 para impressionar essa pessoa. E sabe o que eu descobri? Que essa pessoa fez isso aqui, com o meu coração. Fez isso. E como que eu saí depois disso? Tive que passar pela cura da alma no encontro. Voltei a comer tudo de novo. É perceptível, é ou não é? Não vou mentir, irmãos. Não vou mentir, não tem como mentir aqui. Não tem como mentir. Mas eu peguei o meu coração, aquilo que era de mais precioso que eu tinha, e eu entreguei para a pessoa, porque alguém veio e falou para mim. Você não tem que fazer as coisas porque alguém falou para você, irmão. Você tem que fazer as coisas porque Deus falou para você. E o que Deus falou para você? Guarda o seu coração. Se você estiver cheio do Espírito, vai ser fonte de vida. Mas se estiver cheio de aparência, de carnalidade, de concupiscência humana, você vai se mover pelo que você sente. Aí vai vir o gelzinho no cabelo, vai vir a mocinha dos olhinhos verdes, aí você vai pegar, vai botar numa bandeja de ouro assim, vai falar, toma, destrói, faz o que você quer. Aí você vai vir na cura da alma. Ai, Senhor, Ele acabou comigo. Ai, Senhor, ela acabou comigo, Senhor. Eu emagreci 25 quilos para impressionar essa bendita. E agora, o que eu faço com isso? Por que eu perdi 25 quilos? Ganhei tudo de novo. Ganhei tudo de novo. Porque ao invés de receber a palavra de que, olha, seu corpo é templo do Espírito Santo, faça exercício, se alimente bem, porque você é templo do Espírito. É por isso que nós devemos fazer essas coisas, não para impressionar outros irmãos. Então essa é a consequência de não guardar o coração. Guarde o seu coração. Não se mova por aquilo que você sente, porque se estiver cheio de, vou dar um exemplo, se estiver cheio de redes, de atualidade, de carnalidade, de cultura, vai dar errado. Vai dar errado. É uma semente que você planta para colher. Infelizmente, a colheita, irmãos, não tem como você plantar, né? Plantar manga e colher mamão. Isso não existe. Mas Deus é poderoso para curar um coração ferido. Mas não fique esperando passar pela cura da alma no encontro. Guarde o seu coração. Amém? Segundo ponto. O primeiro chamado da sua vida não é ter um relacionamento, é pertencer a Deus. A Aline já falou da importância de ser solteiro, irmãos. Eu falo, depois que eu tomei meu tombo, que eu entreguei meu coração, e essa pessoa fez isso com ele, e aí, né, graciosamente o Fernando me apresentou para Cristo e tudo mais, e eu falei, Jesus, aí ele falou, vem, me serve, eu falei, rapaz, aí eu não queria saber mais de nada. Igual o pastor sabe, não estou falando isso para me gloriar, né, mas, eu sabia que eu era preguiçoso, então eu dormia na igreja para ficar no culto de manhã e de noite. Não era porque eu era bonzinho, irmãos. Eu não entregava a minha vida ao serviço da igreja porque eu era bonzinho. Às vezes o irmão fala, nossa, o Igor era um irmão abençoado, dormia na igreja. Não, é porque eu era preguiçoso. Se eu fosse embora para casa, eu não ia voltar no culto à noite. E eu falava, meu Deus do céu, eu não posso, o pastor está lá de manhã e de noite, como é que eu posso ser melhor do que isso? Então eu vou mortificar a minha carne, irmãos. Então,
nós devemos pertencer a Deus. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Paulo está tratando uma área afetiva e relacional, mas ele não começa falando de romance, ele começa falando de santificação. A pergunta não é, você já encontrou a pessoa certa? A pergunta é, você está vivendo para a glória de Deus? Você está vivendo para a glória de Deus? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Porque se hoje você não está vivendo uma vida para a glória de Deus, eu acho que você não deve procurar outra pessoa. Se você não está procurando a glória de Deus, eu acho que você ainda não é o momento de você procurar outra pessoa. Não é o momento de você querer entrar num relacionamento. Sabe? O primeiro chamado da sua vida não é para encontrar alguém. É buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Por isso, jovem, não tem nenhum problema em você servir aqui na igreja, em olhar os seus irmãos como irmãos. Eu não olhava a Aline como pretendente. Eu olhava a Aline como minha irmã em Cristo. E eu percebi que, para você amar uma pessoa, não é quando você se apaixona à primeira vista. Porque tem pessoas que eram assim, eu era assim. Nossa, agora eu vou falar algo, amor, você me perdoa pelo que eu vou falar. Mas eu já me apaixonei por tantas pessoas, irmãos. Porque os olhos são enganosos. Você vê uma pessoa, sabe, as pessoas com aquelas características que mexem. E eu falo, irmãos, o diabo ele vai saber tudo aquilo que você gosta. Ele assiste, ele é como um leão que anda ao redor, que ruge, só que ele está procurando alguém para devorar. Só que você acha que o leão ele vai ficar aqui, sabe? Ele vai vir como aquela menina que você gosta e vai falar, seu feio, seu horroroso. Não, ela vai estar aqui só rondando. Para ver, será que eu consigo pegar o coração desse cara? Então o diabo ele sabe aquilo que você gosta. Então aquilo que você vê não é sinal de, sabe, daquilo que o seu coração, às vezes você acha que aquilo é o sinal de Deus. Não, peraí, eu coloquei aqui no checklist de tudo que eu gosto numa pessoa e Deus me trouxe. A pessoa é exatamente com aquilo que eu gosto. Mas peraí, o diabo ele está ao nosso derredor e ele sabe o que você gosta também. Mas Deus ele sabe daquilo que você precisa, do amor verdadeiro. Então, seu primeiro chamado é para pertencer ao Senhor, né? Olha o que o Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, irmãos. Sabe, o relacionamento ele chegou na minha vida quando eu não estava preocupado com o relacionamento. Então, se você está no momento que você está preocupado com o relacionamento, talvez seja o momento que você não está preparado com o relacionamento. Se você está preocupado com essa coisa, desculpa, irmãos, mas talvez não seja o momento de você, sabe, simplesmente se entregar, pegar o seu coração e achar que é a hora certa, sabe? Busca a glória de Deus, busca a glória do Senhor. Esse é o nosso objetivo de vida. E quando você estiver focado nesse objetivo, as coisas certas acontecerão. Eu lembro uma situação, né? Como os irmãos são da igreja, eles não vão se importar. Né, uma situação envolvendo o Marcel e o Osmar. Né, a gente estava, não queria dar nome aos irmãos, mas vou dar porque marcou minha vida. E aí, o Osmar pegou e falou assim, Igão, mano, bonitão aí e tal, mano. Tá na hora de você arrumar alguém. Eu falei, não. Aí eu falei, acho que sim, né? Calma aí. E nessa época eu já estava trabalhando nisso, né? E aí o Marcel pegou e foi o contraponto. Ele falou, Igão, tudo no seu tempo certo. E eu fiquei nessa dualidade, né? Eu não quero que você... Porque foi uma brincadeira que o Osmar falou, mas aquilo que o Marcel me falou marcou minha vida. Eu descansei o meu coração. Então, você também pode ser uma pessoa que pode fazer descanso ao coração das pessoas. Então, traga esse descanso. Terceiro ponto. A santidade não é prisão, é proteção, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, né? Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, irmãos. Então, às vezes você acha, e as pessoas lá fora, o mundo, o diabo, ele adora falar isso. Não, a igreja quer te prender. Não, seu pastor, seu líder, ele quer botar uma gaiola ao seu redor, um cercado para quê? Não, para você não, porque você não sabe o que é bom. Não, irmãos, as leis foram criadas para nos proteger. Sabe, Deus, ele criou as leis para nos proteger.
A santidade ela não é uma prisão. A vontade de Deus ela não começa no sentimento, ela começa na santificação. A cultura diz: se sentir, vive. Se quiser, faça. O importante é ser feliz, né? Siga o que tem no seu coração. Acabei de falar que o coração é cheio de engano, né? Vai vivendo e vendo o que dá. Mas a palavra diz santificação. 1 Coríntios 6. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Então o seu corpo é templo do Espírito Santo, como o pastor Aline já falou. Vocês foram comprados por um preço. Nós fomos comprados por um preço. Por isso, o nosso corpo não é um território livre, né? O nosso corpo é muito engraçado, porque a gente busca o que a gente pode fazer ou não no relacionamento. Até onde a gente pode ou não ir. E o pastor já deu a letra aqui, glorifica a Deus. Nosso afeto não é campo de experimento, irmãos. Uma das grandes mentiras dessa geração é falar o seguinte, eu peço perdão pelas... Não sei se eu falo nesse linguajar chulo, mas é algo que já falaram para mim. Peraí, o fulano é virgem ainda? Não, como assim? Todo mundo já teve relação aqui. Não, peraí, como assim? É motivo de vergonha. Peraí, como assim? É um motivo de vergonha não ter cometido um pecado contra o meu próprio corpo? Naquela época eu ainda não era crente, infelizmente. Então eu me sentia pressionado. Mas quando eu conheci ao Senhor, eu sabia, Senhor, não é sobre mim, é sobre o Senhor. O Senhor me escolheu para ser santo, né? Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, irmãos. Entenda isso. Se infelizmente já aconteceu com você, ou muitas vezes você é casado e já teve isso, não se acuse. O Senhor, Ele pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, amém? Mas se você tem a sua pureza, se você tem, o seu corpo, coloque ele como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Sabe, a gente tem que mortificar a nossa carne. A gente não está dando um nome para isso. A gente não está dando um nome para a relação aqui. Mas eu decidi fazer a corte junto com a Aline, não porque eu era bonzinho, mas eu sabia quem eu era. Justamente por não saber que eu não era bonzinho. Então, se a gente ficasse num relacionamento, num relacionamento de toque, sem se casar, como o pastor falou, ia dar ruim, irmãos. Eu me conheço. Meus amigos mais íntimos, sabiam o que eu conversava. Eles sabiam, do que eu sentia, porque eu me abria na época, com os meus amigos, e eu sabia que eu não tinha nada de bom dentro de mim. Por isso eu falei, o modelo que eu vou seguir, que nós devemos seguir, é esse modelo do não toque. E eu falo, irmãos, eu não vou mentir. Mesmo nesse molde ainda é difícil, não é fácil. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Você precisa levantar a sua mão e pedir ajuda para o Senhor. Amém? Então, protege o seu coração. Agora eu vou só dar um pequeno exemplo aqui, que é o seguinte, você está descendo para a praia, certo? Alguém aí já desceu para a praia de carro? Sabe como é que é, né? O negócio tem que ter um guarda-reio ali, porque senão, irmãos, aquela curva, sabe como é que é a curva? Então, a nossa vida, conforme Deus Ele quer que a gente viva, é aquela estrada. Nós devemos seguir os limites de velocidade, nós não devemos ultrapassar o guarda-reio. Por quê? Se você está lá no topo da serra, no topo do monte, e ultrapassar o guarda-reio, você vai chegar mais perto na praia, mais rápido? O que você acha? Você vai chegar mais rápido na praia se você ultrapassar o limite da estrada? O que você acha? Não. Você vai mais rápido para os braços do Pai. Você está entendendo? Então, os limites que o Senhor colocou através da santificação na nossa vida é para nos proteger. Então, vamos prosseguir aqui para o quarto ponto. Quem ama a maneira de Deus não brinca com o coração de ninguém. Agora nós estamos falando simplesmente a respeito sobre o nosso coração, sobre o nosso possível pecado. Mas quem ama a maneira de Deus não brinca com o coração de ninguém. Então aqui eu falei a respeito de nós brincarmos com o nosso próprio coração. Mas e sobre o coração do nosso próprio? O pastor falou sobre algo muito importante aqui. É que, infelizmente, nessa cultura, nós não enxergamos o nosso irmão como irmão. A nossa irmã como irmão. São possíveis pretendentes. Isso é errado, irmãos. Isso é errado.
Isso é errado porque quando nós temos esse pensamento incrustado na nossa... A gente quer exercer o amor ao próximo. Sabe qual que é o amor ao próximo? Se não deu certo, próximo. Vamos experimentar. Não deu certo? Próximo. Não deu certo? Próximo. Então, sabe, a defraudação é um pecado contra o nosso próximo, irmão. Então, você não é livre para sair tendo um relacionamento com as pessoas, porque você vai defraudar o coração das pessoas. E a defraudação também é um pecado. Né? O homem tem a fama de ser galinha, né? Geralmente, a mulher tem a fama mais... Na nossa sociedade, a mulher ela tem a fama... Tinha fama. Mas o homem ele tinha a fama do galanteador, o pegador. E a mulher, infelizmente, ficava com o pior. Ficava com o pior. Mas nós devemos colocar isso como algo horrível, irmãos. Porque esse homem, galanteador, ele está destruindo destruindo corações de mulheres. Ele está defraudando pessoas, é um pecado horroroso. Então, só para concluir, a respeito do amor, eu falei vários pontos aqui, mas o amor ele é paciente. E o amor, ele é diferente da paixão. Sabe por quê? Se aquilo que realmente Deus colocou entre você e uma pessoa for amor, ele vai sobreviver ao tempo. Nós conhecemos um casal, num evento que a gente foi, chamado Mesa Radical. E esse casal, eles começaram a gostar um do outro quando eles tinham 14 anos. Hoje eles são líderes de jovens lá em Itatiba. E eles, com 14 anos, eles sentiram um desejo. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles não entraram em relacionamento. Eles decidiram orar. E nós encontramos eles com 21 anos. Sabe o que eles falaram para nós? Nós estamos preparando o nosso casamento para a glória de Deus. Sabe por quê? Paixão é como fogo de palha. É um fogareiro assim, mas ele se consome rápido. O amor, ele é como se fosse uma brasa. Ele vai crescendo, 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 e passa o período de oração, período de conhecimento, e ele cresce, ele não apaga, ele fica mais forte. Então, se você está com desejo no coração a respeito de uma pessoa, ore, busque orar, busque saber o que Deus quer falar a respeito disso. Se realmente for amor e realmente for essa pessoa que Deus preparou para você, esse amor ele vai sobreviver, não importa o tempo. Talvez você tenha 14 anos aqui, está esperando em alguém, está esperando em Deus. Talvez Deus queira colocar um amor dentro do seu coração, mas há um momento certo para todas as coisas. Amém? E agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu sei que eu já falei bastante. Pega para mim, pastor. Quero fazer uma dinâmica com vocês. Quem aí tem 11 anos? Levanta a mão. Eu preciso de um voluntário de 11 anos aqui. Quem tem 12 anos? Preciso de voluntário aqui. Sobe uma pessoa de 11 anos. Boa, Davi. 11 anos, uma pessoa de 12. Quem tem 13 anos aí? Quem tem 13 anos? Ninguém tem 13 anos? 14. 15 anos? Vem, Carolyn. Só tem você. Ah, desculpa. Bom, vem, Carolyn, vem. Vamos lá. Tá bom, porque a gente colocou várias idades aqui, mas a gente vai pegar isso como exemplo. Pode ser. Será que tem alguém... 17 anos, 18 anos? E aí? Quem aí tem 25 anos? Caramba, agora eu estou me sentindo... A gente não tem jovem nessa igreja, eu vou colocar aí. Peraí, quem tem 40 anos? Oi? Mas solteiro. Solteiro, de preferência. Amém? Oi? 15? Não, a Carolyn tem 15. Amém? Vamos, né? Para correr com o nosso tempo aqui, nós desenvolvemos uma tabela do relacionamento. Amém? Tabela do nosso relacionamento. Qual que é o propósito aqui? Se a pessoa cumprir todos esses aspectos aqui, ela está pronta para o relacionamento, irmãos. Ela tem o básico. Primeiro, o básico é Cristo. E segundo, são esses pontos aqui. É o mínimo para você estar num relacionamento. Vamos lá. Primeiro ponto. Ensino médio completo. Espera aí, então se você tem mais de 18 anos e não tem ensino médio completo, pode fazer o ensino médio. Brincadeira, irmãos. É só uma brincadeira, tá bom? Segundo, trabalha.
Terceiro, é independente financeiramente? Quarto, é maduro emocionalmente? Quinto, cursa pelo menos uma faculdade? Vai, depois de aceitar Jesus, isso aqui é pelo menos o básico. Irmão, se você tem mais de 18 e não tem algum desses pontos aqui, irmãos, calma, não fique acusado, é só uma brincadeira. Amém? Vai fazer. Amém? Davi, quantos anos você tem? 11 anos? Me diz uma coisa, você já completou o ensino médio? Não. Já falhou aqui, ó. Resposta errada, vamos lá. Você trabalha? Não. Vai gabaritar o inverso aqui. Você é independente financeiramente? Não. Você é maduro emocionalmente? Quando alguém te chama de feio e de bobo, você não fica bravo? Fico. Não. Peraí, você tem um curso, uma faculdade, uma especialidade em alguma coisa que vai melhorar a sua carreira profissional? Sim. O que é? Jogador de futebol. Eita, não, que isso aí não é um curso, isso aí é talento, tá bom. Vamos lá, colocou. Irmãos, deu errado aqui a tabela, ó. Tá desclassificado, desculpa. Você ainda não está pronto para ter um relacionamento, Davi. Vamos lá, Isaac. Pode sentar lá. Quantos anos você tem, Isaac? 12 anos, Isaac. Vamos lá. Já terminou o ensino médio? Eita, doido. Trabalha, Isaac? Eita. Caramba, tá todo mundo gabaritando ao contrário aqui. Você é independente financeiramente? Você é maduro emocionalmente? Você já tem um curso, uma faculdade, alguma coisa? Meu Deus do céu. Muito obrigado, muito obrigado. Volta depois, quando você tiver concluído aqui, tá? Caroline, vamos lá. Já terminou o ensino médio, Caroline? Não? Ixi. Tem 15... Oh, perdão. Vamos lá, 15 anos. Já terminou o ensino médio? Não. Trabalha? Não. Ainda, ó. Tá vendo? Ó o pensamento. Não trabalho ainda. Só tá, ó, é isso aí. Gostei, só tá esperando. É isso aí, boa. É independente financeiramente? Não. É madura emocionalmente? Não. Já cursou o ensino superior, técnico, faculdade? Oi? Terminou informática, boa. Ó. Tá pronta já? Não, irmãos. Não. Isso aqui é o básico. Muito obrigado. Mais um voluntário aí, vai. Quem topa aí? Cadê? Cadê? Todo mundo casado aqui nessa igreja? Glória a Deus. Ó. Vamos lá, ó. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma adaptação técnica aqui, Lu. Ó. Faz de conta que você tem 18 aqui. Ó, a Isabela também já veio. Aí sim, hein? Vamos lá. Faz de conta que você tem 18. Terminou o ensino médio? Boa! Trabalha? Glória a Deus! É independente financeiramente? Se trabalha? Opa, aleluia! É maduro emocionalmente? Sim! Tem algum curso, ensino superior, alguma coisa que te ajudou? Glória a Deus! Aí, ó. Tá vendo? Aí você olha a tabela aqui e fala, é impossível. Não é impossível, irmãos. Não é impossível. E o mais importante é alguém cheio do Espírito, alguém que já está suficiente no Senhor, amém? Deus abençoe aí, ó. Quem fala que só tem reprova aqui? Não tem, não. Amém? Vamos lá, Isabela. 15 anos, vai. Vamos fazer um segundo ponto lá. Vamos lá. Já completou o ensino médio? Ainda não? Ah, que pena, hein? Eu fico muito triste com essa notícia. Já trabalha? Não, mas ela quer trabalhar, viu? Ela quer trabalhar. Não trabalha ainda. Está querendo trabalhar, mas... Infelizmente, não. Calma. Não. Vocês estão achando que eu quero que ela... Ainda não, calma. É independente financeiramente? Que pena. É madura emocionalmente? Tem algum curso superior, faculdade? Ainda não, né? Que pena. Oh, eu fico muito triste com a notícia dessa nesse momento. Infelizmente,
Ainda não está apta para o relacionamento, hein? Que pena, hein? Então, irmãos, a gente fez uma brincadeira aqui para descontrair, mas o básico é nós estarmos satisfeitos em Cristo. E o secundário é isso aqui, ó. Isso aqui também é básico. Pode parecer impossível, mas também é básico. Talvez nós já estamos com Cristo, mas não temos independência financeira, não temos, sei lá, uma perspectiva de vida, irmãos. E isso é fundamental para que nós tenhamos um relacionamento, um casamento maduro, abençoado, mas no tempo certo. Por isso, não fique em crise. Espere no Senhor. Entregue sua juventude. Igor, mas eu não tenho mais 18 anos e ainda estou solteiro. Trabalha para o Senhor. Entrega a sua solteirice ao Senhor, que no momento certo Ele vai trazer todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Ó, faça esse autoteste com você, tá bom? Faça esse autoteste com você. Pastor, eu não quero fazer faculdade. Ok, mas daqui para cá é obrigatório. Ok? Independência financeira, maturidade emocional, trabalha. Ah, pastor, eu não quero, mas eu não quero namorar. Quem quer tocar, que? Quem quer tocar, que case. Você quer tocar, case, filho. Ó, a gente está bem atrasado, tá bom? Mas eu quero fazer uma dinâmica rapidinho aqui. Queria chamar aqui, os irmãos me ajudassem aqui. Tira a dinâmica, coloca aqui algumas cadeiras, tá bom? Glória a Deus, porque tá ficando bom isso aqui. Amém? Glória a Deus. Ó, vocês vão colocar a cadeira, deixa eu ver. Carlos, Regina, Igor, e Aline e a Ju. Tá bom? Irmãos, alguém pega aí uma folha sulfite. Os irmãos das perguntas, mandem aqui para mim, por favor. Tá bom? Manda perguntas aqui, irmãos, por favor. Ou manda aqui no sulfite. Irmãos, sentem aqui, por favor. Tá bom? Vem, Regina. Foge não, Regina. Foge não, foge não, foge não. Amém. Glória a Deus. Pode ser perto um do outro, tá bom? Eu vou ficar aqui perto. Ok, irmãos, só para vocês entenderem, de novo, olha só, nossa igreja, ela entende que o melhor nome para o relacionamento chama-se corte. Por que corte? Porque difere do namoro. Porque quando a gente fala namoro, a gente já pensa naquele namoro que as pessoas lá fora vivem. Mas nós não estamos obrigando você a adotar esse nome. Mas nós achamos que diferencia, ok? Tudo bem? Mas qual é o padrão de relacionamento? Lembra? Olho, coração, mãozinha, tudo bem? Aqueles pontos que eu falei. E aí, nós temos aqui, ó, um casal que casou há pouco tempo, fizeram corte. A Juliana e eu, nós acompanhamos eles com muitos discipulados, aleluia, muito choro. Temos a minha esposa e eu que também fizemos corte. 2009, casamos, corte em 2008. Então a gente já está com quantos anos de casamento, amor? Só para saber se você sabe. 17. 17 anos de casamento. Lembrando que não significa que isso é infalível, tá bom? Mas o que eu estou dizendo, a gente casou em 2009, 29 de agosto de 2009. Acertei. Então a gente está com 17 anos de casado, fizemos a corte. E temos aqui o Carlos e a Regina, onde o pastor Guilherme fez a corte com a Valquíria. Tá bom? Então você pode direcionar a pergunta para esse casal, para nós, ou, de repente, você é pai, como fazer nessa situação. Vai mandando aí, por favor. Ó, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, essa pergunta é top, hein? Melhor, essa eu vou deixar para depois. Ó, duas em uma aqui, ó. Pastor, eu tenho filhos, e como eu devo me posicionar na questão dessa fase hormonal que os filhos estão vivendo, né? Percebo o corpo mudando, vergonha agora quando os pais entram no banheiro, já não quer se trocar junto no quarto. Também, no caso aqui é meninas, tá bom? Vejo que ultimamente tudo é com a mãe, não é mais com o pai. Aí o pai fica chateado porque percebe que pode ajudar também, né? E como que esse pai, ele pode se posicionar? Então, aqui são duas perguntas, mas que ajudem. Alguém pega um outro microfone para eles ali? Por favor? Então, assim, vamos lá. Essa pergunta é duas em uma. Está nessa fase, a gente tem muitos juvenis aqui, está indo para a fase da adolescência, o corpo está mudando, já não se troca mais na frente da mãe e do pai,
percebe que está mudando os hormônios. E aí, também percebe que, principalmente as meninas, estão mais ligadas, sou eu, foi eu, o pecador aqui. Estão mais ligadas com a mãe. Como que esse pai pode se posicionar? Quem que eu gostaria de responder? Vocês gostariam de responder? A Ju responde? A Ju responde? Vai lá, Ju. Ai, ai. Então, pela psicologia, né, geralmente assim, até a fase dos 7 anos, os filhos, eles se voltam para a mãe, né, até os 7 anos. Depois dos 7, até mais ou menos essa idade de adolescência, elas se voltam para o pai. Depois, quando volta de novo para a adolescência, ela vai começar automaticamente mesmo a voltar mais para a mãe, né? Eu acho assim que é algo natural, né? Até a psicologia mesmo, ela já prevê, né, esse acontecimento que geralmente quando é menina, ela vai voltar mesmo mais para a mãe, vai querer mais ficar perto da mãe, tudo, né? Mas eu acho assim que os pais eles podem também gerar, por exemplo, algumas atividades, né, diferenciadas com a menina, sair para comer, tomar um sorvete. Eu acho que esse tipo de programas, acho que vai gerar, né, tipo, uma confiança e ali pode ter uma conversa descontraída, vai gerar ali um ambiente, né, ser gerado esse ambiente intencionalmente. Então, eu acho que seria algo interessante, principalmente para os pais. Amém. E a forma como você trata a mãe delas também. Porque aí ela não vai procurar um outro sujeito que seja pior que você. Ela sempre vai falar, peraí, meu pai foi excelente com minha mãe. Eu não quero menos que isso. Quando aparecer um mal acabado na vida. Segunda pergunta. Ó, a pessoa tem uma adolescente que já conheceu a palavra anteriormente, serviu na igreja, e aí tinha um relacionamento recíproco, de trocas, né? Junto com a mãe. Sempre citou o exemplo, a mãe sempre falou abertamente sobre sexo, masturbação, tudo isso. Espero que a luz da palavra. Beijo, namoro e tal. Mas agora, aos 17 anos, tem sido extremamente difícil, porque esse adolescente não quer mais conversar, não quer mais dialogar. Acha que conhece tudo, diz que conheceu uma menina. Então, conheceu uma menina. A pergunta é, como posso falar com ele a respeito? Se hoje ele acredita que sabe de tudo. Então, como que essa mãe deve fazer? Acho que vocês vão poder nos ajudar melhor. Como fazer? Olha, eu tô com meu neto tem 15 anos. E eu observei que ele é um pouco calado, né? Pelo fato da mãe acompanhar a mais nova, eu estou trazendo ele para mim, porque agora eu estou em casa e ele tem 15 anos. Então, eu estou trabalhando esse lado dele também, porque ele não fala, ele não quer vir para a igreja. Então, a gente tem que saber lidar, porque essa fase é uma fase difícil para eles, né? Principalmente porque eles descobriram assim que a mãe é autista depois de adulta casada. Meu Deus. Então, a mãe não acompanha muito eles. Então, geralmente, tudo é o pai. Mas o pai está sabendo lidar com essa situação. Como a Jo falou, tem que sair, ele vai no cinema. Tem dia que a mãe vai, tem dia que a mãe não quer ir. Entendeu? Então, você tem que saber lidar. E eu estou conversando muito com ele. Eu falei, ô, Sam, se você tiver dúvida de alguma coisa, pergunta para a avó, que a avó vai te responder. Então, fui muito direta com ele, estou sendo bastante direta. Então, ele está frequentando mais a minha casa, ele está perguntando mais as coisas, nós temos que ser bem claro para responder as coisas para eles, porque marca a vida deles, né? Aí ele perguntou até dos avós, que ele nem sabia, porque pai e mãe, muitas vezes, nem conversa, né? Bisavô, essas coisas. E eu estou conversando muito com ele, eu vejo que está fazendo cada vez bem para ele, para a situação dele, entendeu? Porque ele tinha uns pontos de interrogação. Então, eu falo, vocês dialogam, perde um pouquinho de tempo, tanto com os netos como com os filhos. Eu não sei se... Tem gente que nem deve ter neto aí, né? Mas conversa e fale tudo a verdade, sabe? Porque vai fazer muito bem. É a minha opinião, né? Homem de poucas palavras. Irmãos, ó, sempre lembrando, né? Ele vai ter uma referência como homem e mulher de Deus. Muito tímido, Carlos. Pergunta aqui, olha só, vamos lá, essa aqui é boa.
O pastor comentou que na Bíblia não existe namoro. E isso é fato. Que bom, irmãos, que vocês descobriram isso. Aleluia. Porém, se olharmos nessa perspectiva sobre o casamento, na Bíblia o casamento, como temos hoje, não existia. Na Bíblia não existia cartório, documentos civis, casamento na igreja. Muitas vezes era só consentimento entre duas pessoas. Nesse contexto, não deveríamos tratar o namoro como evolução cultural da mesma forma que tratamos o casamento? Se aceitamos que o rito de passagem do casamento se adaptou às leis civis e costumes sociais de cada época para validar o compromisso, por que não aceitar que o namoro é a adaptação cultural do processo de conhecimento e escolha que sempre existiu, apenas com um nome e formato diferente? E também aquelas pessoas que moram juntas, não oficialmente casadas, como lidar com essas questões? Então vamos lá, boa pergunta. Ó, vamos lá, resumindo. O que a pessoa está falando aqui é o seguinte: pastor, você está falando que namoro não existia na Bíblia, mas casamento do jeito que a gente conhece também não. E se a gente aceita o casamento de hoje, por que a gente não aceita o namoro de hoje? Se está sendo só com um nome diferente. Algumas observações. O casamento, no tempo bíblico, ele já era parecido com o que nós temos hoje. Então, por exemplo, já tinha registros de quem casou com quem. Segundo, no tempo de Jesus já tinha um período de noivado, que não é igual hoje. O noivado era já um compromisso civil, que se você quisesse desmanchar o noivado, tinha que ter divórcio. Só que no noivado você não tinha relação. Por exemplo, lembra de José, quando ele descobriu que Maria estava grávida? E ele não sabia que era do Espírito Santo? Ele estava desposado, noivo, mas ele já tinha compromisso com ela assinado. Para não prejudicá-la, para ela não ser apedrejada, o que ele fez? Deu no pé, aí ela ia poder pedir o divórcio. Aí foi onde ele descobriu que era do Espírito Santo e ele retornou. Portanto, existia um nível de compromisso maior. Agora, a grande questão do namoro é, esse tempo de namoro, que você pode, que a gente está chamando de corte, o que nós não podemos é aceitar quando ele se torna pecaminoso. Você entendeu? O que a Bíblia considera pecaminoso? Olhar com desejo para quem não é minha esposa, tocar em quem não é minha esposa, desfrutar de quem não é a minha esposa. Isso não pode ser considerado evolução cultural. Porque, por exemplo, hoje não é aceito o casamento entre pessoas do mesmo sexo? E não é a cultura não aceita hoje? Mas nós ficamos com a Bíblia. Outra coisa, a cultura diz que o namoro hoje é só um tempo de diversão, tá junto, porque eu gosto. Ou seja, eu estou usufruindo e desfrutando de alguém que não é o meu esposo. Isso nós não podemos aceitar como cultura. Então, quais são os limites? São os limites bíblicos. Que é o quê? Você não quer tocar, filho? Então você casa. Deu para entender a diferença? Agora, por exemplo, o casamento civil igual nós temos hoje, é uma ótima evolução cultural, sim ou não, irmãos? Sim ou não, gente? Então, ok. Vai contra a palavra de Deus? A liberdade que as mulheres têm hoje é uma evolução cultural boa ou ruim? Boa. Então a gente está em linha com a palavra de Deus. Tudo bem? Amém? Pergunta para vocês dois. O que é esse namoro de corte? Eu recebi aqui. O que é namoro corte? O Igor responde essa. Eu vou dar continuidade. Quando chega até nós sobre um possível relacionamento, eu e o Igor sempre faz a pergunta: qual a intenção do seu coração, né? Qual a intenção desse relacionamento? A intenção é ficar a longo prazo, sem um propósito, ou é um propósito real, de casar, de um relacionamento sério, a modo e a maneira do Senhor? Então, o jovem, ele tem que ter isso. Qual é a intenção desse relacionamento? É só para passar tempo? É só porque Usufruir. Porque outras amigos ou amigas estão namorando e eu quero me enquadrar também nesse grupo? Então, a gente sempre pergunta qual é a intenção. Quando a gente começamos a orar,
a nossa intenção e o nosso propósito era casar. Então, a gente passou esse período em oração, sendo discipulado pela Ju, pelo pastor, porque há dúvidas também, como para mim, como para o Igor, surgiram, né? Então, vai acontecer mesmo, não é fácil, então a gente tem que estar diante de Deus, colocando todas como fala? As dúvidas, né, as tentações. Então, a gente orou para tudo, Senhor, que a gente possa esperar o momento certo, que a gente possa chegar no altar honrando, né, o Senhor, sendo obediente. Então, a gente sempre pergunta qual é a intenção desse coração. Então, mães, né, sempre perguntam para os seus filhos, quando ele chega, mãe, então, acho que eu estou gostando de fulano de tal, mas qual é a intenção? Qual é o propósito disso? Então, os pais também podem fazer essa pergunta. E devem fazer essa pergunta, né? É um passatempo? É uma diversão? É um sem propósito? E também tem essa dinâmica, né, que o Igor fez. Você já cursou? Você tem maturidade espiritual e emocional para isso? Você tem uma estrutura financeira? Você já fez algum curso, mas isso não é obrigatório? Você tem a idade? Então, sempre os pais pontuar isso aos filhos, né? E ser o líder da casa de vocês. E se não for, irmãos, sejam sinceros. Olha, gosto de você, mas eu não tenho esse preparo para o casamento. E o namoro, a corte, tem que ser essa transição para casamento. Não pode ser lazer. Para você desfrutar de alguém que não é a tua esposa. Tudo bem? O que é corte? O que é corte, Fim? O que é corte? Resumo, pelo amor de Deus. Resumo? A minha esposa ainda tem que pregar ainda. Tá. A corte é basicamente um período que você passa em oração e você passa guardando o seu coração, certo? E você passa em oração para poder descobrir, primeiro, a si mesmo e a vontade de Deus, né? Então, a corte foi um momento em que eu aprendi, que a Aline esfregou na minha cara que eu tinha problemas financeiros. O checklist aqui, ela esfregou tudo na minha cara. Então, a corte é um momento para eu descobrir, primeiro, será que é do desejo de Deus? É de descobrir aqueles 3 pontos que eu falei. Essa pessoa que eu estou buscando cortejar, que me encheu os olhos, é uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa, né, que tem o mesmo propósito que eu? Né? Então, a corte ela é para você descobrir esses pontos e também para você guardar o seu coração. Porque num relacionamento, vamos dizer assim, comum, ao modo, né, vamos dizer assim, cultural, você entrega o seu coração, seus sentimentos, suas expectativas primeiro. E aí depois, acabou, frustrou, não deu certo, mas peraí, você já teve relação com a pessoa, você já beijou, e isso é pecado, isso é defraudação. Então, a corte ela é uma forma de te guardar, e te proteger, guardar o seu coração. Se não der certo, a gente continua sendo irmãos em Cristo. Isso. A corte, ou o namoro, como você quiser chamar, ele tem que ser fácil de terminar. Tem que ser aquele relacionamento que, se vocês terminarem, vocês continuam irmãos em Cristo. Eu tenho um pastor amigo meu que ele fez 3 cortes. Uma por vez, claro. Mas, estou orando com você. Você é minha irmã em Cristo. Não é. Não deu frutos. Não dá para aprofundar. Então, estamos terminando. Então, esse relacionamento não pode ser aquela coisa que você se apega, que se terminasse, vocês estariam aí, teria que mudar de igreja, não falaria mais um com o outro. Não. É um período de você se conhecer com o propósito de casamento. Pastor, eu não quero isso. Então, não toque. Não iluda a pessoa. Eu tenho gente, irmãos, que está sei lá quantos anos enrolando a pessoa num relacionamento, vai para outro todo quebrado. Tá bom? Deixa eu ver se eu perdi mais alguma pergunta aqui. Tem mais alguém que gostaria de perguntar? Levanta a mão. Não? Tá. Falar para toda a igreja algo aqui. Aqui em Carapicuíba. Qual que é o nosso padrão aqui, como igreja? Para ministério. É a corte ou o namoro dentro desse padrão que nós falamos. Pessoas que se relacionam sem esse padrão, nós não permanecemos no ministério. Você continua membro. Vou dar um exemplo. Paula e Bruno. Eles não usavam o nome corte.
mas eles viviam um namoro completamente em santidade, sem toque, sem beijo, sem pegação. A Paula continuou liderando na vida da igreja. O Bruno também. Quando eles casaram, eles foram para a presbiteriana, que é a igreja do Bruno. Ok? Pastor, fulano aqui está fazendo corte, mas está se pegando. Não vai liderar, não vai participar do louvor, não vai estar ativo no ministério. Por quê, irmãos? Eu vou estar com alguém aqui que está pecando contra a Trindade. E eu, como pastor, vou estar selando o relacionamento deles, dizendo, pode pegar, pode beijar. Por quê? Porque eu coloquei o selo de corte, eu coloquei o selo de namoro, eu não vou responder por isso. Você continua amado do mesmo jeito. Eu te amo do mesmo jeito. Você continua bem-vindo nessa igreja do mesmo jeito. Mas tanto aqui quanto em Carapicuíba, né, Carlos? Nós temos a mesma visão, a mesma coisa. Você quer estar no ministério, quer ser discípulo, você vai adotar um padrão de relacionamento em santidade. Deu para entender? Amém? Ou não amém? Carlos e Regina, como que foi para vocês que vocês não vieram da cultura de corte, porque vocês se casaram antes de se converter? Como que foi para vocês ter um filho que decidiu fazer corte? Como que foi isso para vocês? E como que vocês puderam ajudá-lo? Porque aqui tem bastante pais. Quando o Guilherme resolveu fazer corte, e nós nem sabíamos o que era corte, e na medida que ele foi fazendo, ele foi nos ensinando também o que era. E eu pude entender que a corte, ela parte de um princípio daquilo que você quer. Então, se você deseja ter uma vida santa com Deus, você vai fazer uma corte. E como o Igor falou, a corte é para você se conhecer, para você ter respeito um com o outro, para quando vocês decidirem se casar, vocês se casarem e ter um casamento longo e eterno, abençoado por Deus. E para nós foi muito bom, porque nós aprendemos muito com o nosso filho. E aprendemos o que é uma corte. E eu defendo isso hoje, a Regina também defende, na vida de qualquer jovem. Se você quer ter um casamento abençoado, se você está no caminho de uma igreja que te orienta você no que você deve fazer, faça a corte, porque a intenção que está no teu coração é aquilo que você vai demonstrar para a vida, seja dele ou dela. Então, para nós, pastor, foi muito bom. A gente aprendeu muito a respeito disso daí, e eu aconselho a todos vocês que pretendem ter um esposo, uma esposa, façam a corte. Sai desse pega-pega, esse pega-pega não leva a nada. Esse pega-pega só vai levar você para o caminho errado. E graças a Deus, meu filho fez 2 anos de corte. Fez 1 ano normal pela igreja, não por imposição, mas pelo aquilo que estava no coração dele. E ele fez mais 1 ano porque o pastor obrigou ele a fazer mais 1 ano de corte, porque ele não estava aprovado ainda para casar. Ele fez 2 anos de corte. E graças a Deus está aí, casamento abençoado, 2 netinhos que me deu para mim. Aleluia. E graças a Deus que está tudo bem. Então isso é muito importante, amado. Oriente o teu filho. Não passa a mão no teu filho, não. Passa a mão no teu filho na hora que tem que passar. Na hora de corrigir, corrija. Sem dó. Dá moleza, não. É melhor que ele chore agora do que você chorar depois. Não dá moleza, não. Você é o pai, você é a mãe. Não entra nessa, não, que ele tem direito. Ele tem direito de fazer a coisa certa. Não o direito que o mundo está dando. O mundo está oferecendo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o passo a passo da corte não dá para a gente falar hoje, mas todo esse pessoal que está aqui, está disponível para discipular você, ensinar você e te orientar. Tá bom? Passo a passo. A gente está aqui disponível para vocês. A nossa maior alegria vai ser te orientar. Amém? Amor, dá para fazer a sua parte e a gente encerrar orando? Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir os irmãos que estiveram aqui na frente? A Ju vai compartilhar algo com a gente, antes de nós orarmos. Obrigado, irmãos. Irmãos, de coração, como pastor Márcio, a pastora Soraya me ajudou demais
nesse processo de corte. O Luciano, nosso discipulador. E ele nos ajudou em cada detalhe nosso, nas nossas dificuldades. E eu, como pastor, e a minha esposa, nós queremos te ajudar. De verdade, de todo o coração. Espera aí que eu vou pegar minhas anotações. Eu sou mais analógica, eu não sou digital. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem sido bem esse seminário para vocês? Tem aprendido bastante? E então, agora eu vou falar sobre aliança. A aliança, né? O selo do amor e da santidade. Amém? A gente vai começar com o texto lá em Gênesis 9, do 12 ao 13. Gênesis 9, do 12 ao 13. Então, aqui fala, Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, pois por todas as gerações futuras. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Amém? Então, durante a Bíblia, nós sempre vemos, né, durante as Escrituras, que o Senhor ele sempre quis fazer uma aliança com o seu povo. Aqui, esse contexto fala sobre Noé, né, que houve o dilúvio, e após o dilúvio, o Senhor fez uma aliança com Noé, que nunca mais ele derramaria, né, um dilúvio sobre a terra. E aí, então, ele pintou um arco-íris, né, sempre, todas as vezes que tem uma chuva, sempre, às vezes acontece, de acontecer um arco-íris. Então, é um sinal de uma aliança com Deus. Então, toda aliança, ela é um sinal. Amém? Então, Deus, desde o início, Deus usou sinais para lembrar o homem de quem ele é e de como ele ama. Então, a aliança é uma forma de Deus, né, se mostrar quem ele é e como ele nos ama. Então, com Noé, ele usou o arco-íris. Com Abraão, ele usou a circuncisão. Com Moisés, ele usou as tábuas da lei. E conosco foi a cruz. Amém? Então, o Senhor, ele mostra o que ele é, o quanto ele nos ama através da cruz. E eu queria que colocasse lá João 3,16, que eu acho que é o versículo que todo mundo, todo crente deveria saber de cor. Né? João 3,16 diz o quê? Que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a aliança que o Senhor fez conosco. Essa aliança é através da cruz. A aliança, ela aponta para o compromisso entre Deus e o seu povo. Hoje, esse princípio se renova diante de nós. Amém? Então, a aliança, a gente vai fazer um momento aqui, onde nós vamos colocar, né, fazer uma aliança com o Senhor. E essa aliança, ela não é apenas uma joia, mas ela é um símbolo espiritual, é algo espiritual. Então, quando nós fazemos lá um casamento, quem casou no religioso, né, ou casou no civil, ali você, antes de você pôr a sua aliança no dedo da sua esposa, do seu marido, você faz alguns votos, não é verdade? Eu prometo, né, te honrar, te respeitar, te amar, né, na vida, na morte, na saúde, na doença, né, na fartura, na pobreza. Então, ali você faz um voto com ele, mas todas as alianças que nós fazemos, ela não é natural, ela é espiritual. É o lembrete visível de um voto invisível, o voto de santidade, de pureza e de fidelidade a Deus. Amém? O meu esposo e eu, quando nós éramos jovens, nós fizemos esse momento. Hã? Jovens mais jovens. Agora nós somos jovens adultos. Então, nós éramos adolescentes, nós fizemos esse voto e nós andávamos com uma aliança para cima e para baixo. Por quê? Porque nós tínhamos um voto de santidade ao Senhor, um voto de pureza, amém? De andar, de ser fiel ao Senhor. Antes de qualquer relacionamento, casamento ou sonho, vem essa decisão de pertencer totalmente a Cristo. É como aqui o Igor falou, né?
que nós precisamos estar tão satisfeitos em Deus, tão guardados em Deus, que Cristo ele precisa ser o centro da nossa vida antes de nós nos entregarmos ao nosso coração para outra pessoa. Amém? Então, não estamos encerrando somente o seminário, estamos selando uma geração que escolheu viver a santidade como estilo de vida. A santidade, ela é um estilo de vida. É de nós irmos contra o mundo, contra esse sistema, contra essa cultura. Né? Como o pastor Aline, o Igor falou aqui, o mundo, é normal você namorar, é normal você beijar, é normal você se pegar, mas nós estamos falando agora a respeito do reino de Deus. Né? O pastor tem pregado, né, todos os domingos, né, do Sermão do Monte, e ele tem falado que o reino de Deus, ele é um reino de ponta. Isso mesmo, é um reino de ponta cabeça. Por quê? Porque o mundo, essa cultura, ele tem um sistema de viver, mas o reino de Deus é uma outra forma como nós devemos viver. Então, andar em pureza, andar em santidade, isso é o reino de ponta cabeça. Amém? Lá em Salmos 145:13 diz, Salmos 145, versículo 13 diz, o Senhor é fiel e as suas promessas, o Senhor é fiel às suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Quantos daqui creem que o Senhor é fiel? Levanta a mão aí, bem alto, quem crê que é fiel. Vamos para poder aproveitar e espantar o sono, né? Já vai chacoalhando assim, ó, eu creio. Amém. Então, você crê que o Senhor também, ele vai... você crê que o Senhor tem um casamento saudável para você? Os jovens aí, quem não casou ainda? Você crê que o Senhor ele é fiel para te dar um esposo e um marido e uma esposa para vocês? Sim ou não? Então, se Deus ele é fiel, então ele vai separar alguém para você. Alguém específico para você. Amém? Então, você não precisa sair aí experimentando, né, todas as pessoas, né, várias pessoas, porque o Senhor, ele tem alguém especial para você. Amém? A aliança é o sinal do compromisso com Deus. Lá em Jeremias 31:33, põe aí para mim, por favor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém? Então, a aliança, ela fala de um compromisso com Deus. Amém? A primeira coisa que a aliança fala, ela fala a respeito de identidade. A identidade, ela não é aquilo que você faz, mas é aquilo de quem que você é. Quando você pega a sua certidão ali, seu documento de identidade, o que vem escrito ali? Vamos? Filiação, quem você é. Então, a identidade, ela é o quê? Ela não é, ela é assim... Deus usa a aliança para marcar quem lhe pertence. Então, ali a identidade, ela fala a respeito de filiação. De quem você é filho, de quem você pertence. Então, nós fomos comprados por um alto preço. Nós hoje, nosso corpo, ele não pertence a nós. Ele pertence a Cristo. Nós fomos comprados por um sangue precioso ali na cruz do Calvário. Amém? Então, a aliança... fala de quem é o nosso coração, quem é o dono do nosso corpo, quem é o dono do nosso coração. E esse alguém é Jesus. Amém? A aliança é o lembrete que a pureza é mais valiosa do que qualquer aparência e que o corpo, a alma e o nosso espírito pertencem a Deus. Lá em 1 Coríntios 6:20 diz... vocês foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Então, quando nós estamos crendo que
a aliança, ela fala da identidade, da nossa identidade, nós estamos nos guardando o nosso corpo para quê? Para que nós viemos glorificar ao Senhor. Amém? A segunda coisa que a aliança fala é sobre fidelidade. Toda aliança exige permanência. E isso fala a respeito do tempo. Né? Quando a gente fala de fidelidade, nós estamos falando do tempo. Será que nós vamos ser fiéis ao Senhor, mesmo quando passar, né, um tempo? Quando a gente vai ser fiel ao Senhor, a esperar no Senhor, né, esperar o tempo certo, a pessoa certa, será que nós vamos ser fiel ao Senhor? Então, isso fala de fidelidade. Quando nós ali quando nós casamos, nós fazemos um voto de fidelidade com o nosso cônjuge, não é verdade? Com o nosso marido, com a nossa esposa. Assim também nós fazemos uma aliança de fidelidade com o Senhor, de permanecer puros, de permanecer em santidade, né, até o tempo certo. Amém? Fidelidade, ela não é um sentimento, é uma decisão diária. Então, muitas vezes, igual o Igor falou aqui, muitas vezes as pessoas acham que amor é emoção, tudo é emoção, mas, na verdade, não. A fidelidade ela não é um sentimento, mas é sim uma decisão diária. Da mesma forma, o amor. Quando nós nos casamos, geralmente logo no início, nós estamos ali apaixonados, né? Estamos ali com tudo ali recente. E alguns psicólogos falam que a paixão ela dura, na verdade, só 2 anos. Depois de 2 anos, você vai descobrir se você realmente ama ou não aquela pessoa. Por isso que, muitas vezes, às vezes, tem algumas pessoas que elas acabam se separando muito cedo. Por quê? Porque só vivem aquela fase de paixão, né? Aquela loucura. Mas o amor, ele é algo constante. Né? O amor, por exemplo, Deus mesmo. Deus, ele é amor. E Deus, ele é constante. O amor também é isso. E o amor, ele é uma decisão. É uma decisão de nós sermos constantes. Amém? De nós mantermos sendo fiéis e constantes. Então, colocar essa aliança é declarar: eu escolho ser fiel ao Senhor por meus pensamentos, nas minhas palavras e nos meus relacionamentos. Às vezes, quando nós vamos para a vida da igreja, quando nós nos convertemos, nós entregamos, né, algumas áreas da nossa vida para o Senhor. Né? A nossa salvação mesmo, ela é instantânea. Ela acontece no momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas, às vezes, nós queremos que Deus, entregamos só algumas áreas da nossa vida para o Senhor. E outras, nós não queremos entregar. Mas só que o Senhor, ele quer ser Senhor em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, ele quer ser Senhor na nossa vida financeira, né? Nos nossos relacionamentos. Ele quer ser Senhor em tudo. Então, ele também quer que ele tem que ser Senhor também nos nossos relacionamentos. Amém? E quem é fiel a Deus será fiel a... Quem é fiel a Deus será fiel à pessoa que ele preparar. Uma coisa que eu falo a respeito do relacionamento de corte. Se uma pessoa ela consegue ficar um tempo sem te tocar, né, sem precisar ali te conhecer, né, no seu corpo, é porque ela te ama de verdade. E porque ela é fiel ao Senhor. Né? Quando eu orei pelo meu marido, uma das minhas orações sempre falei, Senhor, eu quero que a pessoa que o Senhor preparar para mim, ele ame tanto a Deus, ele ame mais a Deus do que a mim. Foi essa a oração que eu fiz. E o Senhor, ele me atendeu. Amém? Então, se uma pessoa, né, quem é fiel a Deus, será fiel à pessoa que ele preparar. Eu falo isso para as meninas, principalmente. Né? Se um rapaz, ele consegue ficar sem te tocar, sem essa necessidade de ficar te abraçando, né, te beijando, te amassando o tempo todo, é porque ele realmente te ama. Porque se um rapaz ele tem essa necessidade de falar assim, eu preciso que você demonstre o seu amor por mim, porque antigamente era assim, né? Eu preciso que você demonstre que você me ama, você não me toca, você não me beija.
é porque ele não te ama de verdade. Ele quer conhecer o seu corpo. Ele não quer conhecer você verdadeiramente. Amém? Então, um homem de Deus, né, uma mulher de Deus também, ela vai ser fiel a Deus, né, e vai esperar o tempo certo, a pessoa certa que Deus preparar. Amém? Terceiro, a aliança fala de propósito. Deus nunca faz aliança sem propósito. Uma coisa que eu aprendi é que propósito, porque todo mundo fica perguntando, né? Eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para mim. Uma coisa que eu aprendi, e isso eu trago para a minha vida, você quer viver uma vida com propósito? É você ser bênção em todos os lugares que você for. Vai ser uma bênção no seu trabalho, você vai ser uma bênção na sua casa, você vai ser uma bênção na igreja. E eu acho assim, que um jovem hoje, para ele ser uma bênção, ele não vai ser uma bênção namorando e pegando todo mundo. Não é verdade? Você acha que uma pessoa que ela é uma bênção, ela vai sair aí destruindo corações, beijando todo mundo? Ela está mostrando que ela é uma bênção? Não. Então, quando nós fazemos uma aliança, o Senhor ele faz uma aliança conosco. E Ele faz uma aliança com um propósito. Amém? A cada aliança na Bíblia, Ele estava levantando um povo para manifestar a sua glória. Lá em Mateus, capítulo 5, do 13 ao 14, diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Amém? Quantos aqui creem que o Senhor tem levantado jovens, né? Jovens aqui para glorificar ao Senhor. Então, se você quer ser um jovem, né? Ou uma jovem aí solteira, alguém que esteja aí preparando alguém, né? Deus esteja preparando para você. Então, nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Se nós permanecemos, igual o pastor aqui falou a respeito de namoro, né, que namoro não existe. Aí a gente continua, a gente é crente, mas continua namorando e fazendo as mesmas coisas do que o mundo. Nós estamos glorificando o Senhor a quem? A quê? Né? Nós estamos glorificando o Senhor com o quê? Sendo que nós não temos diferenciado, né, o mundo de um povo que é de Deus. Se nós somos o povo de Deus, nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo também nos nossos relacionamentos. Amém? Glória a Deus. Essa aliança será colocada e é um chamado para viver diferente, para ser a luz onde há escuridão e exemplo onde há confusão. Amém? Então, nós viemos ser jovens, né, que venham glorificar ao Senhor. Né? O Senhor tem levantado um povo que precisa honrar essa aliança, que precisa ser o sal da terra, que precisa ser a luz do mundo. Amém? Essa aliança não é apenas sobre o amor entre pessoas, mas sobre amar a Deus acima de todas as coisas. É um lembrete de que cada jovem aqui foi separado, chamado e destinado a viver um amor que reflete o céu. Amém? Queria agora que vocês ficassem de pé. Tenho percebido que tem muita gente que está com sono. Vamos ficar em pé? Queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Quero chamar os irmãos do louvor aqui. Feche seus olhos. Eu queria que você estivesse pensando, né? Tudo isso que nós meditasse nisso tudo que eu acabei de falar, né? Sobre aliança. Deus, ele sempre quis fazer uma aliança com o seu povo, né? A aliança fala de identidade, você pertence ao Senhor. A aliança fala de fidelidade, que nós devemos nos guardar para o Senhor, ser fiéis ao Senhor, né, até a nossa morte, até que Ele venha. E também fala de propósitos, de nós sermos uma bênção,
para esse mundo, ser uma bênção para as pessoas. E não tem como nós termos uma bênção se nós não nos guardarmos no Senhor. Amém? Eu queria que nesse momento, aí no seu coração, você e o Senhor, firmasse uma aliança nessa noite. Fala: Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero fazer uma aliança, Deus, contigo. Ó Senhor, de pureza, Senhor, de santidade, de me guardar, Senhor. Ó Deus, que nesse momento, Deus, eu venha, Senhor, ver o Senhor como centro. Ó Deus, que eu venha, Senhor, estar tão escondido em Ti, escondido no Senhor. Ó Deus, que não é qualquer pessoa, Deus, que vai se achegar em mim. Senhor, eu vou proteger, Senhor, o meu coração. Senhor, eu vou guardar, Senhor, o meu coração, Deus. Queria que nesse momento você fizesse uma aliança com o Senhor. Que você nesse momento abra a sua boca, fale com Ele, que você quer se guardar, que você quer firmar uma aliança com o Senhor, um compromisso com Ele, de viver em santidade, de glorificar a Ele. Oh, Senhor, que nessa noite, Senhor, haja, Senhor, pessoas comprometidas contigo, Pai. Que hajam pessoas, Senhor, que queiram fazer, Senhor, uma aliança verdadeira com o Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, que nessa noite, Senhor, haja, Senhor, o Teu toque aqui. Oh, Deus, que o Senhor possa, Deus, que tudo aquilo que nós ministramos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, não seja em vão, mas, Senhor, venha gerar, Senhor, frutos, Senhor, frutos, Senhor, de santidade. Oh, Senhor, que venham, Senhor, ser jovens, Senhor, que venham glorificar o Senhor, oh Deus, em todas as áreas, oh Senhor, através, Senhor, do relacionamento, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Espírito Santo, oh Deus, que nesse momento você venha fazer uma aliança com o Senhor, feche os seus olhos, se há um desejo no seu coração, de você fazer essa aliança com o Senhor nessa noite,